Formal, tá? Já. Boa tarde, pessoal. Vamos voltar aqui na nossa segunda live sobre como administrar um consultório de nutrição. Na verdade, essa é a primeira live que a gente faz com conteúdo extremamente focado para nutricionistas. Meu nome é Rafael Nunes, sou CEO da Nutriduc, e hoje a gente trouxe aqui o nosso cliente e parceiro Ney Felipe Fernandes, que vai comentar um pouquinho da experiência de como administrar um consultório. Primeiramente, obrigado, Ney, por ceder seu tempo. Obrigado. Então a gente dividiu a nossa live aqui novamente em tópicos. A gente vai tratar aqui de diversos assuntos e esperamos, né, que vocês gostem da live e aproveitem. A gente também vai estar disponibilizando depois a live no nosso canal do YouTube, tá? E também depois alguma documentação formalizada, digamos assim, no nosso blog. Então vou começar aqui com o Ney, perguntando um pouquinho sobre o histórico da carreira dele, né? Então, o Ney já faz bastante tempo aí no mercado, né? Então, sou um senhor idoso já. Então, comentar um pouquinho da carreira dele e sobre como ele construiu a marca Nutrição Avançada, né? Que hoje a gente vai comentar um pouquinho mais também, que está em expansão aí pelo Brasil. Então, Ney, como começou a sua carreira aí na área da nutrição? Você pode compartilhar com a gente? Rafa, sabe que enquanto você fazia essa pergunta para mim, eu vinha pensando aqui na época que era quando eu me formei, né? Uhum. Não tinha Instagram, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de intercambiar informações, de aprender com outro profissional. E o nutricionista era visto como um cozinheiro melhor. Né? Então eu me lembro que as pessoas perguntavam para mim, né, o que você faz? Nutricionismo? Tem uns que falavam assim na época, né? Nutrição, mas nossa, nutrição, né? E, enfim, a partir do momento que eu comecei a fazer nutrição, a faculdade, no primeiro mês, e isso é bem honesto, assim, eu não me vi fazendo outra coisa na vida. Eu falei, cara, eu não me imagino em outra profissão. Eu não era muito bom em matemática, eu não queria fazer educação física, eu não queria fazer medicina, e eu era burro, cara, assim, na real, assim, eu não estudei para vestibular, eu queria só fazer dieta e tal, né? Então era outra época, cara, era outra época. Eu vejo que o nutricionista, ele tem ferramentas muito mais avançadas do que a gente tinha naquela época. Desde uma live dessa aqui, ó, né? Como administrar o consultório de nutrição. Era tudo muito na louca. Eu conversava com médicos, amigos meus, cara, como é que você faz? Eu faço dessa maneira. O outro vai falar, eu faço dessa outra maneira. Então era muito diferente nesse sentido. A nutrição avançada, eu nunca quis que fosse algo muito no sentido de ter um personalismo pro Ney. Me sentiria mal assim, a clínica do Ney. Sabe? Entendi. A dieta do Ney. Uhum. Eu acho que a nutrição ela tem que ser vista mais do que isso. E foi na louca mesmo o nome. Eu falei, cara, que nome que eu vou dar para isso aí? Que não seja site do Ney, sabe? Foi na hora de fazer o meu site. Eu não tinha também na época site de nutricionistas. E foi na hora de fazer o meu site que eu falei, cara, eu preciso dar um nome para isso aí. Nutrição. Só para situar, isso é mais ou menos de que ano ali, né? 11 anos atrás, cara. Foi 2006. 2006 para 2007. Tá? E eu falei assim, cara, nutrição avançada, porque pelo menos assim eu mantenho a ideia do fluxo e evolução, porque se eu sou nutrição avançada, eu não posso parar no tempo, eu tenho que estar sempre me evoluindo, e a nutrição, ela não, como qualquer ciência, tem que evoluir. Sim, sempre evolutiva. Bem interessante. E aí eu só colocando mais, você colocou, antigamente, por exemplo, alguns anos atrás não tinha a profissão, né, de nutrição, você comentou, era vista de outra maneira. Você acha que isso deve principalmente devido à mudança da visão da nutrição no século XXI, né, que ela passou a ser uma ciência muito mais vista como algo que você pode prevenir doenças, você pode tratar doenças realmente com os alimentos? A evolução, ela é unstoppable, ela é imparável, né? Então, eu sempre falo, se você colocar uma pessoa numa sala e der para ela coisa para ela comer, ela não vai, dali um mês, ser a mesma pessoa que ela entrou. Ela vai evoluir em alguma coisa. Em algum pensamento, em alguma coisa. A evolução é um imperativo, é uma lei natural. E eu acho que a nutrição está passível disso. E eu costumo dizer em palestras que tem educadores físicos junto, que a nutrição, principalmente a nutrição esportiva, ela tem uma dívida com o pessoal da educação física.
Eu me considero um devedor de educação física, porque foram eles que popularizaram a nutrição esportiva. Então, se há anos atrás um nutricionista cheio de preconceito falava assim, não toma suplemento, isso é tudo bomba, o treinador falava assim, vem cá, lê ali atrás do rótulo, é comida. Entendeu? Então, aos poucos, eles foram popularizando a nutrição. A gente tem que ter muito respeito pela educação física por causa disso. Né? E a nutrição, às vezes até conversando com o Edu, conversando com a Piazada aqui, eu falo assim, cara, na minha época eu não tinha acesso, a gente sabia, por exemplo, resveratrol é antioxidante, chá verde é antioxidante, essas informações que a gente sabia, cara. Hoje a gente dá um endereço da parada, é antioxidante porque age na proteína tal e vai aumentar a expressão gênica de não sei qual fator anti-inflamatório. Hoje a nutrição consegue te dar o endereço, o CEP, a rua, tudo de onde o alimento vai chegar, né? E antigamente a gente não tinha isso, cara. Antigamente não tinha isso. Então é mais ou menos por aí. Bem interessante. E aí, vamos para um tópico agora. A gente começou aqui falando um pouquinho sobre a nutrição, a marca da nutrição avançada. Ney, o que te levou, por exemplo, eu me formei em nutrição, agora eu sou um profissional liberal. Vou abrir uma clínica, né? Quais foram os passos que você chegou assim, agora eu vou começar a abrir uma clínica, vou começar um atendimento, como é que eu faço para mim ficar conhecido, as outras pessoas virem no meu consultório? Qual foram os inícios ali? Tá, eu acho que mais uma vez eu acertei porque eu respeitei uma coisa que eu respeito muito no treino, eu respeito muito na hora de prescrever uma dieta, é a progressão. Progressão, tá? Então, pelo mesmo motivo que deu certo a nutrição avançada, que está dando certo, é o motivo que você não vai chegar numa academia, um professor que você nunca agachou na tua vida, nunca fez um squat, né? E o professor vai lá e te põe 100 quilos para agachar. Não vai acontecer isso, ele põe você para agachar com o teu corpo parado, né? Depois ele põe uma barra, depois ele põe 10 quilos, assim. Então eu comecei atendendo junto com o médico. Então eu comecei sublocando uma sala. E ali eu comecei a perceber como é que era, o que a secretária dele tinha que fazer, como é que ela tinha que atender, tem que ficar atento que tem que repor a água aqui. Aí, quando eu me senti preparado, maduro o suficiente, eu aluguei uma sala. Aí agora eu aluguei uma clínica, entendeu? Então o que isso quer dizer? Que aos pouquinhos eu fui me acostumando, não sair assim, bom, me graduei hoje, eu vou abrir a minha clínica. Eu acho que essa é a receita do fracasso. Eu acho que você tem que, primeiro de tudo, talvez, se você não for sublocar a sala em uma clínica de nutrição, uma clínica multidisciplinar, que hoje é bem comum ter, você, então, comece com uma sala tua, com uma recepção, algo, não queira abraçar o mundo, o ser humano ele precisa disso, ele precisa sair do ponto A para o ponto B, para o ponto B, para o ponto C, ponto C, tudo. Bem interessante, bem interessante. E aí, vamos para um segundo tópico, falando, temos agora, né, coloquei agora, eu tenho a minha clínica, né, e aí começa, óbvio, sempre novos desafios, né, eu tinha o primeiro desafio de adquirir uma experiência, né, adquirir essa experiência, fui para um segundo estágio, fui para um segundo ponto, né, então tenho a minha clínica, e agora começam a aparecer os outros desafios, então, por exemplo, atendimento, organização de agenda, controle de estoques, né? Como trabalhou esses itens, né? Então, principalmente assim, o que eu devo fazer para ter um controle da minha agenda, né? Porque a gente sabe que às vezes muitos profissionais tentam atender o máximo e às vezes acabam ficando muito saturados, digamos assim, com muita atividade para fazer, né? No caso o Ney ou a nutrição avançada faz para poder organizar a agenda e aí depois vamos falar um pouquinho também sobre os estoques. Edu, acende a luz. Escuro aqui, né? Viu? Então, o que acontece? Eu lembro de uma coisa, não vou esquecer isso. Quando eu fui direto, saí da clínica médica e fui abrir a minha sala, vai lá nos primeiros 10 dias, 2 semanas, aconteceu de eu perder um prazo de um boleto. Olha que coisa você falando agora, eu lembrei disso. Perder um prazo de um boleto porque eu tinha que atender paciente. E eu não queria ter secretária. Eu não queria gastar com secretário. Não queria. E eu lembro de estar saindo esbaforido, assim, depois de, sei lá, 12 horas de atendimento, com aquela boleta, eu não acredito, revoltado. Aí, quando eu chego no estacionamento, pegar meu carro, o carinha do estacionamento falou assim, fala, bicho, beleza? Me passa uma dieta. Eu falei, cara, eu tô 12 horas falando de dieta, não quero me incomodar com isso, eu tô pensando no boleto. Então, eu cheguei em casa muito nervoso nesse dia, eu falei assim, preciso de alguém. Preciso de alguém. Então, o recado seria...
você precisa entender que você depende de outras pessoas para fazer a tua clínica dar certo, por mais que seja só você numa sala. Porque você vai se formar, você vai ter que angariar clientes, você vai ter que pagar boleto, você vai ter que fazer manutenção da sala. E eu, graças a Deus, sempre me cerquei de boas pessoas que vestiram a camisa junto comigo, entendeu? Então, sozinho ninguém é feliz. A Analine foi minha primeira secretária, ela ficava da 1 às 5, já me quebrava um galho, não me esqueço dela, e depois, até então, foram vindo várias pessoas, até que eu achei um secretário. Até que eu conheci o Edu topou trabalhar comigo, então eu acho assim, ó, você tem que se cercar de boas pessoas, eu até hoje, graças a Deus, tive boas pessoas, mas se prepare que quanto mais megalomaníaco é teu projeto, tá tudo certo, tudo bem, é possível que seja bem sucedido, mas você vai ter que pagar um preço por isso. Sim. No caso, contar com pessoas realmente, contar com pessoas e pessoas que realmente abraçam o teu projeto também. Isso, às vezes, delegar funções. Isso, exatamente. Às vezes a gente contrata pessoas que às vezes não entendem o teu projeto, não entendem, né, mas bem interessante. E aqui o outro item ainda sobre um pouquinho do planejamento, sobre, por exemplo, o controle de estoques. Então, por exemplo, o que a gente coloca aqui, o que a gente faz, por exemplo, para controlar papel, tinta de impressora, impressos, por exemplo, se eu sou um nutricionista que entrega algum impresso com nutricionistas, eu tenho que ficar controlando o estoque, tem que saber se tem que mandar fazer mais, quando tem que fazer mais. Então, tudo isso é parte de um planejamento, né? Que às vezes se você não monitora essa variável, você chega na consulta e aí não tem mais o impresso, você não tem mais o que entregar, naquilo que ou você pretende entregar para o paciente, você acaba não entregando. Assim, ó, tem pessoas que têm talento para umas coisas, tem pessoas que têm talento para outras coisas, né? Eu não sou um cara muito organizado, vou te dizer, né? Mas assim como em todas as esferas, na esfera política, por exemplo, eu não entendo de meio ambiente, eu vou ter um secretário do meio ambiente, que teoricamente é pretendência. Geralmente é alguém, né? Né? Sim. Mas beleza. Então eu penso assim, cara, se você não tem o talento para isso, você precisa se cercar de alguém que tenha talento para aquilo. E graças a Deus eu sempre me cerquei de pessoas assim. O básico, cara, a gente tem que saber no consultório para administrar, porque como eu falei, eu acho, a minha ideia com a nutrição avançada é que o nutricionista da nutrição avançada venha fazer o que ele sabe de melhor, ser nutricionista. Né? Uhum. Ele tem que ser o melhor nutricionista que ele pode ser. Ele tem que estar aqui atendendo aquela pessoa com a cabeça no atendimento, não com a cabeça no papel que ele deixou de pôr, sabe? Ele tem que ser nutricionista, cara. Mas aí que tá. Vamos supor que eu já entendi mais ou menos para onde que você quer direcionar. Tá, eu não tenho outra escolha. Eu consegui uma sala e eu sou nutricionista e estou sozinho. Primeira dica prática, reserve horários para fazer as coisas. Não misture os horários. Chegue uma hora antes, revise, faça um checklist. E uma hora, e fique depois que terminou todos os atendimentos, faça mais um checklist, entregue os e-mails, tem algum boleto que vai vencer amanhã. Enfim, faça um checklist da coisa, trabalhe no mínimo de organização, né? Uhum. Mas sempre pensando em gerar emprego para as pessoas e contratar pessoas. Sim, não, mas eu acho que, como falando, o profissional como nutricionista, além de ser um profissional liberal, né, é um empreendedor, né? Claro. Ele sabe que é um empreendedor. Claro. Né? Então, o empreendedor hoje, né, é a pessoa que é capaz de gerar o emprego, né, que gera oportunidades e também muitos são movidos por sonhos. Né? E aqui vamos passando aqui o próximo item sobre a organização da sua clínica. Né? Não sei se alguém que está vendo a nossa live já veio aqui na nutrição avançada, mas é uma clínica muito bem organizada. Né? Então, a gente vê que cada item está no seu canto, né? A sala de recepção é muito bem organizada, tem água, tem café, então tem tudo, tem o Wi-Fi, né? Então tem tudo para o paciente aqui ficar na sala de espera. Né? E assim, a gente vai colocar aqui no item, o que se faz aqui, por exemplo, para você manter essa organização? Né? Eu sei que você já comentou que tem que se cercar de pessoas, né, que possam te ajudar, mas, por exemplo, use o equipamento, não deixar o equipamento fora, não deixar papel espalhado na mesa. Então, algo que nesse sentido aí, nessa desorganização da sua clínica. Rafa, veja bem, que aqui na minha sala são 4 nutricionistas que usam, né? Então, se a gente não tiver o mínimo de organização, isso aqui vira uma zona, né? E que nem você falou da impressora de papel, é assim, ó, um conselho para os meus amigos nutricionistas: contratem no Nutriduc e se livrem dos papéis.
A melhor coisa, a impressora está aqui criando teia de aranha. Tá? Então, assim, o papel, esse, além de ser um modelo mais sustentável, né? Ambientalmente falando, né? Uhum. Mas o que eu costumo dizer é que, assim, ó, reserve um horário para isso, para fazer as tuas coisas. Hoje eu, por exemplo, eu costumo atender mais para o final da manhã e até o comecinho do final da tarde, ali por 4, 5 horas, e não atendo mais. Mas isso não quer dizer que eu não trabalhe, né? Claro. Às vezes é 7h30 da manhã, eu já estou respondendo e-mail, pagando boleto. Então, uma coisa que eu sempre gostei na minha vida foi assim, cara, agora que eu for para atender, eu preciso ficar, eu não vou conseguir fazer ou atender ou ter que sair e fazer isso e aquilo. Então, eu prefiro reduzir meus horários de atendimento. Essa é uma dica que eu deixaria para o nutricionista, reduzir os seus horários, na hora que ele estiver atendendo, ele ser nutricionista. E depois ele fazer as questões administrativas, nem que você falou do Wi-Fi, da água, gente, pelo amor de Deus, isso é o mínimo, é o mínimo. É o mínimo. Com certeza. Então, vou passar para o próximo tópico aqui, sobre o fluxo de caixa, né? Então, por exemplo, o nutricionista hoje abre uma clínica, né, passa a atender pacientes, né, passa a ter um fluxo ali minimamente, depois pode ir crescendo. E aí, o que acontece? Como controlar as despesas? Né? Porque, por exemplo, alguns são profissionais, alguns atendem com profissionais liberais, outros têm já uma empresa formalizada, mas controlar o dinheiro, né, que é uma variável hoje que é muito sensível para todos nós, né? O que se faz aí para poder organizar, por exemplo, se a meu consultório está ok pagando as contas e dando lucro, ou se ele está dando, sei lá, alguma despesa ou dando prejuízo? Em que momento a gente pode estar organizando isso e verificando isso? Uhum. Rafa, eu acho assim, eu não sei hoje se na grade da nutrição tem esse tipo de disciplina, mas eu acho que a educação financeira, no geral, no brasileiro, ela é muito pobre. Né? A gente não tem, a gente devia ter um pouquinho na escola de educação financeira, política, psicologia, a gente não tem. Uhum. Né? Então, eu sempre tive uma curiosidade por finanças, mas ultimamente, devido à expansão que a nutrição sabe, tem, eu gosto de me sentir seguro de ter a coisa na minha mão. Uhum. Né? Mas eu sempre apliquei a regra básica, assim, ó, você não gasta mais do que você consegue fazer de receita, certo? Básico, Uhum. básico, do básico, do básico, do básico. Eu sempre pensei na ideia de reinvestir, ou seja, eu economizo um chocolate agora para comer 3 depois, entendeu? Uhum. Eu acho que o nutricionista deve buscar, através de meios competentes, de canais, de livros, se reeducar financeiramente, né? Ou se educar, porque às vezes não foi nem educado, né? Então, eu assino aqui, posso até falar o Baster.com, Baster com 2 T's, é um canal, é muito interessante, é um fórum de um médico, que ele é investidor da Bolsa de Valores, tá? Só recomendo o Baster, porque o resto também é complicado de seguir. Eu acho que a gente tem que procurar, dentro do que a gente, assim, ó, o nutricionista ele tem que ter curiosidade financeira pelo produto dele, pelo consultório dele. Ele tem que, não pode negligenciar aquilo. Por isso que eu falo de reservar uma horinha por dia ali, ó. Não, vamos ver quanto que está entrando, quanto que está gastando, sabe? Tá tempo parado na minha sala, eu não estou conseguindo atender das 5 às 8, eu vou sublocar para um colega meu aqui. Uhum. Lugar parado é um lugar que deixa de render. Sim. Né? Então, eu sempre fiz isso. Ó, essa sala não está sendo usada. Quer usar? Beleza, nesse horário não tem ninguém usando. Gera renda. Né? Evitar gastos desnecessários, luz, ar-condicionado, só quando extremamente necessário. Né? Sim. Então, essas coisas a gente tem que pensar no bom senso mínimo e procurar se instruir financeiramente falando. Legal. Interessante. E aí realmente, né? A gente hoje, na nossa grade educacional, né, vindo do ensino fundamental, médio, a gente não tem realmente educação financeira, mas hoje a gente tem internet, hoje tem vários meios que você pode estar consultando para poder realmente ter aí hoje tem até softwares, né, que te ajudam realmente a organizar a sua vida financeira, que você possa ter um diagnóstico. Então, assim, para você ter o raio-x, saber se você está dando lucro ou está dando prejuízo, é bom ter isso abre aspas, num papel ou algum lugar que você possa ver. Né? Porque se ficasse na sua cabeça, aquilo não se materializa. Você vai esquecer, você tem outras coisas. Né? Então, é bem interessante. E tentar fazer, uma dica prática, tenta fazer com que os boletos, as coisas vençam sempre no mesmo dia. Sim. Entendeu? Um dia eu pago o boleto dia 5, é do condomínio, dia 10, não sei o quê. Entendeu? Você planeja. Sim, acho que um planejamento aí realmente é uma coisa importante. E aí também, né, pegando
indo gancho aí sobre finanças, né? Contas que são pessoais e contas que são do consultório, né? A gente não pode misturar nenhuma, né, das duas contas, porque assim, se você entende, por exemplo, que o seu consultório é uma empresa, você é abre aspas, por mais que você seja assim, o administrador, o que está à frente do consultório, você é um custo para aquela empresa. Sim. Você é o custo também, né? E aí o que acontece? Como separar essa conta pessoal da conta do consultório? Essa pergunta aí é fácil dar um trava-cérebro aí. Rafa, deixa eu ver como é que eu vou dizer. Tudo, ó, vamos dizer assim, ó, tudo que entra, como que eu penso, tudo que entra produto, penso o NEI como mais um produto da nutrição avançada. Tudo que entra pro NEI é da nutrição avançada, mas nem tudo que entra para a nutrição avançada é pro NEI. Entende como? Sim. Eu tenho que estar disposto a eu como produto calçar a minha clínica, calçar o meu consultório e abrir mão até de certas futilidades, né? E tudo que entra para a clínica vai ficar para a clínica, entendeu? Então, se de alguma forma eu subloqueio, eu sou um nutricionista que eu só estou atendendo até às 6 da tarde, e depois das 6 da tarde eu subloqueio para outro nutricionista, eu não vou pegar essa renda desse nutricionista para pagar minha balada do fim de semana. Eu vou pegar essa renda para pagar um condomínio, para pagar água, entendeu? Sim. Então, o que vem do NEI nem sempre fica só para o NEI, mas o que vem da nutrição avançada é, via de regra, para a nutrição avançada. Eu acho que ter essa não uma separação, mas uma simbiose, né? Sim. Você entende como uma empresa, né? Tipo assim, ó, isso aqui é uma empresa, então eu sou o cujo, eu vou ter o meu salário, assim, tem prolabore, né? Se eu sou o administrador e se o consultório deu lucro, aí o lucro é repartido, né? Exatamente. Então, acho que realmente é uma dica muito interessante. E isso está totalmente ligado, pertinentemente, com a pergunta que você fez antes. Tem tudo a ver com educação financeira. Educação financeira, exatamente. Né? E, claro, quanto mais você investe no consultório, você vai crescendo automaticamente. Né? Você pode desmembrar e falar assim, não, 10% vai ser para minha poupança. Eu não gosto de dar nome ao dinheiro, né? Então a gente põe, não, esse aqui é a poupança viagem, poupança carro, poupança... Cara, quanto mais dinheiro você tiver no bolo, depois tu escolhe o que vai fazer. Né? Eu acho que isso não tem nada a ver. Mas assim, ó, 10% é para minha poupança, 10% é reinvestir, isso, o percentual cada um acha pertinente a sua realidade, né? É reinvestir, e o resto, sei lá o que, vai ser para manter. Então, procura saber qual que é a basal, o metabolismo basal da clínica, né? E garante ele. O resto, depois, tu faz o que quiser. Interessante. Vamos então para o sexto tópico aqui nosso. E aí já tratando um pouquinho mais sobre a consulta em si. Né? Então, por exemplo, hoje a gente consulta, a dinâmica de uma consulta, que na verdade, um dos itens também que faz parte do consultório, né? E também como é que você faz para dar esse foco do paciente. Então, assim, eu preciso ter agilidade, porque hoje o nutricionista, o tempo dele é o que ele, abre aspas, trabalha, né? Então, você falou, eu falo às 7, tal, vou atender. Então, o tempo hoje ele é precioso para todo mundo. Né? Então, como que eu faço para poder ganhar abre aspas, não é agilidade, não significa você reduzir o tempo de consulta, mas na verdade, assim, como eu faço para ter foco no paciente sem que eu perca tempo com algumas coisas que são simples. Então, preciso fazer aquela tarefa que poderia ser automatizada. Né? Então, a gente coloca aqui como que tipo de estratégias você utiliza hoje? Eu tenho Nutriduc. Não, a questão é assim, ó, seja qual for o aplicativo ou o software, a ideia, quando o nutricionista tem um pouco esse receio, né, porque ele quer humanizar demais a coisa e tem medo que o aplicativo tire isso dele, e é bem pelo contrário que acontece, né? Então, se eu tenho um aplicativo que ele é ágil, que ele é funcional e me sobra mais tempo para tratar das questões objetivas do paciente, é melhor. Né? Então imagine que eu tenho um jeito muito arcaico de fazer dieta e eu tenho que ficar parando a consulta e arrumando coisa, não sei o que lá, entendeu? Então eu acho que o nutricionista, ele tem que, a hora que o paciente sentou na frente dele, ele tem que falar, eu estou aqui para fazer dieta. O resto é depois. Interessante. Né? Então ele tem que só focar no porquê, qual que é o sustento dele, por que ele se formou para fazer dieta? Eu tenho que pagar boleto, não tenho secretário, isso daí você faz depois, você não fica falando com o teu paciente. E já vi até gente reclamar que não sei quem pegou o WhatsApp no meio da consulta
Então, Não. tem que ter o mínimo, né? Uhum. Porque o paciente é o teu cliente, né? O cliente da clínica. Então, o foco realmente tem que ser todo para ele, né? E aí a gente coloca aqui falando, você passa a ter realmente a saber mais informações sobre ele, né? Como você faz ali mais informações, você tenta capturar mais informações sobre aquele paciente. E aqui, já no último tópico, aqui, já estamos já quase para dar 5 minutinhos aqui para dar 4 horas, falar um pouquinho aqui da expansão da audição avançada, né? Não sei se todos que estão nos assistindo já sabem, mas a audição avançada está aqui em Curitiba, mas já atende em outras regiões do país, né? Ainda aqui principalmente na região sul, né? Mas na nossa visão aqui no NEI a visão é realmente muito grande. Né? E eu queria que o Ney comentasse um pouquinho sobre essa expansão e o que realmente possibilitou ele realmente estar fazendo essa expansão. Rafa, agradeço pela pergunta, mas assim, ó, eu acho que toda ciência que sofre popularização, ela está sujeita a perder qualidade, né? Uhum. Então a ideia de expandir a nutrição avançada é de uma necessidade de fazer com que a nutrição de Curitiba chegue a lugares mais distantes de Curitiba, né? Mas isso tem que ser um movimento muito delicado, muito cauteloso para que a nutrição avançada não perca a essência dela, Uhum. né? Então a gente podia ter expandido mais, a gente podia ter expandido longe mesmo, mas eu acho que os pequenos passos e os passos mais consistentes são os melhores, pensando sempre no longo prazo. A longo prazo, né? Com certeza. Você dá aquele passo, mas é aquele passo firme, né? Que justamente você não vai dar aquele um passo para frente para depois ter que voltar, dar 3 para trás, poder, né? E aí, só para a gente finalizar, né, contar um pouquinho da tua experiência como Nutriduc, acho que você durante a live já comentou, como o Nutriduc tem te ajudado, né, também já aproveitando, convido as pessoas, os nutricionistas que estão nos assistindo ou depois vão nos assistir, a estarem testando o nosso sistema, tá em 30 dias grátis lá para você, basta acessar o nosso site, nutriduc.com.br, tá, você pode estar acessando para estar experimentando, e aqui o Ney, um dos nossos principais clientes aqui, está compartilhando a experiência. Eu acho que assim, ó, o diferencial de vocês, Rafa, é que vocês escutam o nutricionista. Vocês são permeáveis à realidade do nutricionista. Então, uma pessoa, me perdoe, não quero te ofender, mas uma pessoa formada em TI, ela não sabe de nutrição. Não sabe. Ela não sabe a realidade do consultório. Então, se ela quer fazer um produto top, ela tem que falar com quem sabe. Claro. Ela tem que se manter humilde e permeável. Então, acho que o nutricionista que está pensando em vir para o Nutriduc, ele tem que pensar nisso. Eu estou indo para um lugar que realmente vão ouvir minhas necessidades e eu vou ter um amparo de alguém que está disposto a isso, né? Sim. Então, se eu fizer vocês são muito acessíveis, né? Então, eu pego um diet não sei das quantas lá, que eu nem sei quem desenvolveu, e tá lá engessado, e é aquilo e pronto. Não, o Nutriduc ele vai mostrar para você que não, que você tem as suas necessidades, que... Né? Sim, né? Mas esse é o nosso foco, né? A gente quer que o processo que o nutricionista construiu seja adaptado ao software, não ao contrário, não o software que você tem que se adaptar ao processo do software. Uhum. Né? Que eu falando, é um processo que você já passou por anos de validação, você já tem aquilo tudo bem mapeado, né? E não é o nosso propósito. A gente quer que o software só seja um auxiliar naquele teu processo que já está diário ali, né? E que ele possa realmente fazer parte e te ajudar, né? A ter, como falando, talvez ajudar no acompanhamento dos pacientes, né, na agilidade, e isso tudo vai sendo colocado. Bem, a gente vai finalizando aqui, né, acho que a live foi bem proveitosa, ela já vai estar disponível aí depois para os nossos canais, no YouTube também vamos colocar um post no nosso blog, e a gente só tem a agradecer a vocês aí que tiveram que nos assistir aí, tá? E muito mais uma vez, muito obrigado, Ney, pelo seu tempo. Eu que agradeço a todos vocês, se cuidem, até mais.